Oi, pessoal. Bom, agora a gente vai assistir a última aula que faz parte do módulo Direito dos Devedores, né? Então, agora a gente vai aprender um pouquinho a respeito de penhora, né? Que é penhora de bens. Eu diria que esse é o grande fantasma. Os devedores, de maneira geral, temem muito a penhora, né? E, enfim, na verdade, é muito importante a gente saber, pelo menos assim, um pouquinho, né, de como funciona, até para assim, traçar as estratégias, né, para pagamento de dívida. Inclusive, a gente fala muito a respeito disso no módulo Como Pagar as Dívidas, né? Então, se você sabe o que, enfim, quais as dívidas a serem priorizadas, né? Você já fica mais seguro, né, para traçar uma estratégia aí e estabelecer um plano de pagamento para suas dívidas, sabendo que quais são os casos, né, que podem realmente levar à penhora de bens e nesse caso são dívidas mais urgentes, né? Então, bora lá. Eu vou me ater, né, à leitura dos slides, porque é bastante informação, e a gente vai comentando aos poucos, tá? Então vamos lá, antes de mais nada, antes de nos aprofundarmos nos detalhes da penhora, precisamos entender quais as formas de execução dela. Afinal de contas, como é que ocorre uma penhora, né? A penhora pode ser executada judicialmente ou extrajudicialmente. Então lembra que lá em cobranças abusivas, no módulo anterior, a gente aprendeu que quando a execução, quando uma cobrança acontece dentro do judiciário, porque ocorre dentro de um processo legal, que tem a companhia de um juiz, e que normalmente, por atender todos os ritos legais, ela leva algum tempo, né? E aqui, então, a penhora funciona de uma maneira parecida. Então, a penhora pode ser executada tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Só que aqui, ao contrário das cobranças, quando a gente fala de uma penhora extrajudicialmente, então a gente já sabe. Toda vez que a gente falar sobre judiciário, né, processo legal, sentença de juiz, a gente já sabe que é um processo mais moroso, mais demorado. Toda vez que a gente mencionar penhora extrajudicial, você já fica sabendo que é um acontecimento, né, que ocorre sem a necessidade da abertura de um processo legal e sem a necessidade de ter um juiz ali fazendo a análise do caso. Então, ela acontece de uma maneira bem mais rápida, tá? Uma coisa, pessoal, é cobrança extrajudicial, que a gente chama de cobrança amigável, tá? Agora, quando a gente está falando de penhora extrajudicial, pelo amor de Deus, liguem todos os alertas, porque é uma penhora que vai ocorrer de uma maneira muito rápida. E dentro desse situações em que ocorre a penhora extrajudicial, são os casos de financiamento bancário, financiamento do imóvel, tá? Financiamento imobiliário, onde o próprio imóvel ele entra como garantia, né, ali no contrato. Então, caso você não pague uma parcela, depois de 30 dias pelo menos, o banco pode sim executar o seu contrato e tomar o bem, tá? O mesmo é válido para o financiamento de carro. Por quê? O carro também entra ali como garantia em caso de falta de pagamento, né? Então, são duas situações que pode sim ocorrer a penhora extrajudicial, ou seja, não precisa de abrir um processo que vai cumprir aí uma série de ritos, né? E pode levar algum tempo. Não. Nos casos de financiamento imobiliário, nos casos de financiamento de carro, e a gente pode incluir também aí cheques predatados e notas promissórias, todas essas situações aí, esses tipos de financiamento, os documentos que dão origem a essas operações, a gente chama de são títulos extrajudiciais. Portanto, eles podem ser executados com muita rapidez, sem a necessidade da sentença de um juiz, tá bom? Então, olho vivo. Vamos adiante? Ah, tá. Só para completar aqui o slide, então, o que determina o tipo de documento, na verdade, assim, o que determina é o tipo de documento que deu origem à dívida, né? Ele poderá ser classificado como título judicial ou um título extrajudicial, tá? Assim, só para não fazer confusão na cabeça de vocês, que
isso pode acontecer quando a gente fala de cobrança extrajudicial e cobrança judicial, são coisas diferentes, porque a cobrança, como a gente viu no módulo anterior, ela é uma etapa do processo que antecede a penhora. Tá? Então, assim, antes de alguém entrar com um processo contra o consumidor solicitando penhora de alguma coisa, ele vai tentar te notificar, encaminhar carta. Então, essas são cobranças, né? Quando a gente fala a respeito de penhora, a penhora já é o resultado, né, de uma ação mais agressiva depois que as cobranças já, enfim, já não surtiram mais efeito. Então, aqui a gente está no segundo grau, né? A gente já está se aprofundando. Aqui a dívida, o consumidor, ele já chegou ele já subiu de nível no quesito perigo, né? Então, as empresas que estão cobrando o consumidor, tentaram fazer uma cobrança, né, judicial ou extrajudicial, como a gente viu no módulo anterior, e agora, se o consumidor não pagou, né, nesse patamar, nesse patamar que a gente está vendo agora, que é o momento da penhora, é onde a empresa tentou receber do consumidor de todas as maneiras e não teve sucesso, portanto, ela pode agir de duas maneiras, que a gente vai ver agora, né? Então, assim, só para toda vez que a gente falar de judiciário, né, a gente precisa muito entender, a gente sempre fala de documento, de tipos de documento, tá? Então, o que determina se a penhora vai ocorrer judicialmente dentro de um processo legal, com o juiz, e finalmente demora aí mais de um ano para acontecer e tal, ou se o documento do documento da dívida é um documento extrajudicial e pode sim ser executado sem a necessidade da abertura de um processo, e nesse caso acontece bem rápido, tá? Então, o que determina se uma penhora é judicial ou extrajudicial é o tipo de documento que deu origem à dívida. Então, por exemplo, se a gente pegar, digamos que eu fiz um empréstimo bancário bastante alto, que justifica o banco entrar com uma cobrança judicial contra mim. Ele me mandou carta, me ligou, infelizmente não tive condições de efetuar o pagamento, e o banco fez o quê? Como a minha dívida era grande, né? Justifica, enfim, ao invés de vender a minha dívida para uma assessoria de cobrança, ele julgou que valia a pena me processar e começou um processo de levantamento de bens da Patrícia. E aí ele viu que a Patrícia tinha algumas coisinhas lá que poderiam, inclusive um imóvel, né, que poderia ser penhorado. Né? Nessa situação, o banco, como a origem da dívida, nesse caso, vejam bem, foquem sempre na origem, no documento que originou a dívida. Nesse caso, o banco ele vai olhar, bom, a origem da dívida da Patrícia não é um financiamento imobiliário. A dívida da Patrícia é um contrato de empréstimo bancário, uma cédula bancária, tá? Então, a cédula bancária ela é classificada como um documento, é um título judicial. Se é um título judicial, então a cobrança vai ter que ocorrer através de um ajuizamento de uma ação convencional, que vai cumprir todos os ritos legais, que vai precisar de um juiz dando sentença, e só depois que, passados aí de 1 até 4 anos, às vezes, né, é que, enfim, vão ocorrer várias audiências, inclusive em algum momento do processo, enfim, eu vou precisar de um advogado que me defenda, inclusive antes que eles executem a penhora do meu imóvel, por exemplo, eu vou poder, de repente, fazer um acordo de parcelamento da dívida, etc, etc. É um processo mais demorado. Agora, numa outra situação, se, digamos que a Patrícia tenha comprado, então, um imóvel, né, um imóvel financiado através de um banco, né? Então, eu comprei lá o meu apartamento, a minha kitnet, a minha casinha, financiada, por exemplo, por um banco qualquer. Nesse caso, o meu documento, a origem da minha dívida, caso eu deixe de pagar, a origem da minha dívida não vai ser um contrato de financiamento imobiliário. E nesses contratos, o próprio bem que você adquiriu, que você está morando, ele é a garantia do seu contrato. Então, ele não é um título judicial, né, como um contrato de empréstimo bancário. Ele já é um título extrajudicial. Por quê? Porque o próprio bem ele já dá garantia ao contrato. Tá? Então,
Sempre que você efetuar uma operação, inclusive não está só limitado a financiamento de imóvel e de carro. Isso vale para as empresas também. Se de repente você comprou um maquinário para sua empresa, né? E ele é alienado com o banco, ele representa ele é a própria garantia do contrato. Nesse caso também, se você deixar de pagar, ele é enfim, é um bem alienado, então ele também a gente está falando de um documento extrajudicial onde não precisa se abrir processo, não precisa de juiz da sentença. É rapidinho, deixa eu te pagar uma prestação, a empresa para a qual você deve, ela já pode executar com muita rapidez aí o teu contrato e pode te retomar o bem, tá bom? Então, olho vivo. Vamos dar segmento? Então, assim, o que é penhora de bens, afinal de contas, né? A penhora é um instrumento judicial que tem como objetivo segurar o bem de um devedor, né, para que o mesmo seja utilizado para pagar uma dívida do sujeito que está sendo executado judicialmente pelo valor devido, né? Na verdade, a gente vai aprender mais adiante que não é só um bem, né? Inclusive a gente vai falar a respeito de uma lista, né? Quais são existe uma ordem, né? Tem uma inteligência por trás disso. No caso de uma situação de penhora, não é só o bem que você não vai perder bens, móveis, imóveis. Na verdade, tem uma lista de prioridade. Por exemplo, o dinheiro, o cash, né, é um dos preferidos para serem bloqueados inicialmente, né? Penhora, portanto, é uma forma de garantir que o devedor que decidiu não pagar a dívida a pague, né? Então, é uma maneira de forçar o devedor a pagar por meio da concessão de bens. O bem penhorado, então, será expropriado de seu dono para pagamento da dívida. Então, quando a gente fala expropriado, você deixa de ter a posse do bem, né? Ela pode ocorrer, portanto, tanto em execuções de títulos judiciais, sendo uma sentença a ser cumprida para pagamento de uma dívida, ou seja, você precisa... quando a gente fala que ocorreu, portanto, uma execução de títulos judiciais, né? Então, nessa situação, quando já ocorreu um ajuizamento de um processo lá atrás, há anos atrás, e agora a gente tem o resultado do processo, que é a execução judicial, tá? Então, só voltando um pouquinho, sendo uma sentença a ser cumprida para pagamento de uma dívida. Quando for títulos extrajudiciais, sendo um meio dentro de uma execução, para que a dívida seja paga. Então, assim, vamos entender mais adiante, só para desenhar. Então, assim, como ocorre a penhora, né? Através da execução da dívida por títulos executivos. O que é título executivo? Todo documento que gerou a dívida, tá? Isso ocorre em último recurso, né? Quando as cobranças extrajudiciais amigáveis não surtem efeito para recebimento do título. Então, a empresa tentou receber do consumidor, efetuou várias tentativas através de cobrança extrajudicial, né, de forma amigável, ligando, mandando carta, etc. Então, como último recurso, ela parte para a briga, né? A execução das dívidas pode levar ao uso dos bens do devedor para a quitação do débito, o que chamamos de penhoras de bens e valores, né? Neste processo, o patrimônio do devedor é avaliado e então leiloado, né? Os valores arrecadados são utilizados para custeio do processo e pagamento do credor, né? Agora vamos entender. A gente viu no último slide que todo o processo, né, principia de títulos executivos, que nada são, enfim, são todo e qualquer documento que dá origem à dívida, né? Então, um contrato de empréstimo bancário, né, uma cédula de crédito, ela é um título executivo. Uma nota promissória é um título executivo. Um cheque é um título executivo. Um contrato uma operação de cartão de crédito, né? O cartão de crédito em si, quando você contrata, você assina um contrato. Então, esse contrato, no caso, para ter acesso ao cartão de crédito, também é um título executivo. Então,
todo e qualquer documento que deu origem à dívida é um título executivo, porque é através desse documento, né, que começa-se um processo. Quando a gente fala de direito, né, de leis, né, a gente sempre, tudo começa com base em um documento. Se não há documento, não há processo, pessoal, tá bom? Então, o título executivo nada mais é do que aquele documento que deu origem à dívida, tá? Só para simplificar. Então, o que são títulos executivos? Os títulos executivos são documentos que, por meio da lei, têm força para dar início a uma execução ou executar o direito que estabelece. Na legislação brasileira, existem dois tipos, e ambos são tratados no Código Civil Brasileiro. Contudo, cada um possui sua origem diferente, como suas próprias finalidades, né? Então, aí, o entendimento da justiça, na verdade, assim, esses documentos, sejam eles cheques, contratos, cédulas bancárias, hipotecas, enfim, a lei, né, ela acaba classificando esses documentos em dois grupos diferentes, né? Então, a gente tem os títulos executivos que são judiciais, que precisam, sim, de um julgamento, né, demorado, que tem a companhia de um juiz, né, que normalmente leva de 1 a 4 anos, às vezes até mais. Existem aqueles documentos que já são classificados como títulos executivos extrajudiciais, né? Normalmente são casos em que já existe alienação do bem e o próprio objeto de financiamento do contrato, digamos assim, onde a garantia do contrato assinado já é o próprio bem, né? Que pode ser arrestado, né? Tá bom? Então, os documentos, eles são divididos em duas panelinhas, né? Numa panelinha a gente tem os documentos classificados como títulos executivos judiciais e os outros documentos que são classificados como títulos executivos extrajudiciais. Enfim, é como se fosse uma panelinha do Flamengo e uma outra panelinha do Corinthians, tá? E quem determina o que é uma coisa ou outra é a própria lei, tá bom? Então, assim, qual a diferença, né? A execução de dívidas é dividida em duas categorias. Título judicial, né? O que, então, de uma vez por todas, para a gente deixar claro o que é uma coisa e o que é outra, tá bom? Título judicial. Antes de mais nada, pessoal, por que é tão importante saber disso, tá? Eu sei que muita gente não tem paciência para muita informação, né? Mas, assim, por que a gente preparou esse conteúdo e por que é importante, né? Na realidade, dessa aula aqui, o que você precisa tirar de bom, né? Tipo assim, para você praticar aí no seu dia a dia e tomar cuidado. Basicamente, você saber em que situações você corre o risco de ter um bem penhorado e em quanto tempo isso pode acontecer, tá bom? Esse é o mais importante. Bom, eu deixei de pagar minha dívida, mas será que a minha dívida pode gerar aí um processo de penhora? E se puder, será que vai ser uma penhora judicial mais demorada, onde eu vou ter uma folguinha para decidir, para tomar providências? Ou será que vai ser uma penhora a jato, né, na velocidade da luz, como é a penhora extrajudicial, tá? Então, assim, é basicamente isso que você precisa colocar em mente aí, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a diferença, né? A execução da dívida é dividida em duas categorias. Título judicial, né? O que é o título judicial? O que é o documento considerado como título judicial? Na verdade, assim, o título judicial, ele é resultado de a execução judicial, né? Ela é resultado de uma sentença onde o credor ganha o direito de executar, o credor é a empresa para a qual você deve, ganha o direito de executar a dívida ao consumidor, após o cumprimento de todos os ritos da justiça, dentro de um processo ajuizado anteriormente, né? A execução do título judicial é resultado favorável ao credor, né, quando a empresa ganha na justiça o direito de executar a dívida através da penhora de um bem do consumidor, né? E aí, enfim, isso é previsto no artigo 515 da Lei 13105 de 2015 do Processo Civil, tá bom? Então, quando a gente fala de uma execução judicial, na verdade, ela é só o resultado de um processo que já aconteceu lá atrás,
tá? Então, nesses casos aí, primeiro você é notificado, você recebe uma notificação em casa, pelo correio ou presencialmente através de um oficial de justiça, e você fica sabendo que foi ajuizada uma ação contra você. Aí você vai procurar um advogado o mais rápido possível e vai começar um embrolho, né? E é uma novela que pode levar algum tempo. Porém, né, apesar de ser um processo demorado, é muito importante que você tenha um advogado acompanhando cada etapa do processo, porque se você simplesmente ficar calado, não comparecer às audiências, não tiver representação legal, você não vai apresentar a sua defesa e você vai perder a oportunidade de repente, apresentar uma contraproposta, tipo, com indicação de parcelamento, ou mesmo que haja aí uma penhora, caso você realmente não tenha condições de pagar a dívida, o seu advogado vai poder estar designando, né, a penhora de bens que sejam menos importantes para você, tá bom? Então, assim, esse tipo de, mesmo no caso de notificação, né, de um processo judicial, por mais moroso que ele seja, precisa sim haver a defesa através de um advogado, tá bom? Título extrajudicial, quando há um título de crédito que comprove, olha, presta atenção. Então, essa execução do título extrajudicial é o que a gente chama de penhora a jato, na velocidade da luz, foguetinho, tá? Aqui não pode dormir no ponto de jeito nenhum. Então vamos lá. Título extrajudicial. Quando há um título de crédito que comprove a existência da dívida, né? Nesse caso, não é necessário o ajuizamento de processo judicial, nem sentença para o início da cobrança. Portanto, é a forma mais agressiva de execução, podendo ocorrer logo após o vencimento da parcela. Tá? Então, isso está previsto no artigo 784 do Código Civil. Tá bom? Então, muita atenção. Volto a repetir, financiamento de imóvel, financiamento de carro, cheque, nota promissória, está embutido aqui dentro. Tá? Bom, a gente fez essa brincadeira aí, todo o meu respeito, né, ao judiciário, né, eu acho que, na verdade, o Brasil depende muito, né, do trabalho do judiciário. Na verdade, eu só coloquei essas aranhas aí para ilustrar, né, para lembrar que cada vez que um processo, infelizmente, a gente tem, aí a demanda é muito alta, né, e é claro que você vai ter uma demora maior, né. Os nossos tribunais, eles, enfim, ficam apinhados de processo e as próprias leis ainda, enfim, arcaicas, né? Então, assim, tudo isso, tanto a alta demanda como, enfim, as próprias leis, elas tornam o processo judicial no Brasil bem demorado. Por isso que a gente colocou essas aranhinhas aí, só para você marcar bem na sua mente que cada vez que uma cobrança, né, ela ocorrer através de cada vez que você for intimado por uma ação de cobrança cuja execução é via judiciário, vai ser um processo longo, você vai ficar sabendo disso e você vai ter condição de acompanhar, tá bom? Vamos entender um pouquinho, então, sobre como acontece na prática essa execução do título, né, dentro do judiciário, né, onde o juiz está ali julgando, passando todos os ritos, né, legais, tá? Então, a execução do título judicial, como acontece, né? E depois a gente vai falar também como acontece a execução de um título a jato, que é o extrajudicial, tá bom? Nesse momento a gente vai entender como que acontece a execução de um título judicial, ou seja, dentro de um processo legal, né? Para que a execução da dívida seja iniciada, é preciso que o credor, a empresa para a qual você deve, tenha conquistado sentença da justiça determinando o pagamento da dívida, autorizando o processo. Ou seja, quando a gente chegou nesse momento aqui, é porque passaram-se alguns anos aí, tá, de briga na justiça. Então, isso aqui, quando chega no momento de execução, né, do título judicial, é porque você já perdeu a causa, você já perdeu o processo, o juiz deu o ganho de causa para a empresa para a qual você deve, tá bom? Então, na execução da dívida, o Poder Judiciário é acionado como forma no caso de coagir o devedor ao pagamento. Não há tempo mínimo de inadimplência para que o processo judicial seja iniciado. No entanto, ou seja, não importa se você está devendo há 30 dias, ou há 3 meses, ou há 6 meses, tá?
a partir do momento que você se torna inadimplente, a empresa pode sim mover a ação, tá? Então, recapitulando, não há tempo mínimo de inadimplência para que o processo judicial seja iniciado. No entanto, por se tratar de um processo burocrático e pouco amigável, em geral, a execução de dívidas acontece meses após o vencimento do título. Então, normalmente, aí 3 meses, né? É o praxe de mercado. Mas não se assuste caso você seja notificado a partir do vencimento de uma única parcela, tá? Quando a ação de execução é iniciada, o devedor é notificado com um prazo para quitação do saldo devido ou indicação de bens como garantia. Então, essa seria a primeira etapa, né? Na realidade, a primeira etapa, depois que o juiz bateu o martelo e você perdeu a causa, aí a gente vai começar a entender o que vai acontecer, tá bom? O processo legal, tudo que aconteceu lá atrás, antes da sentença do juiz, e eu não vou entrar nesse mérito porque, enfim, né, a gente não quer ensinar direito aqui nesse curso, a gente só está querendo que você entenda um pouco sobre como acontece na prática depois que acontece a sentença do juiz, né? Então vamos lá. A aprovação no novo Código Civil, em 2015, acelerou esse processo. Então, gente, presta atenção, tá? Então, assim, em 2015, o Código do Processo Civil, ele sofreu uma atualização, né? Então, depois dessa atualização, né, agora é permitido que a notificação seja executada mediante carta com aviso de recebimento, tá? Então, anteriormente, era preciso que o devedor fosse notificado através de um oficial de justiça, não mais, tá? Então, uma simples carta com aviso de recebimento, o que é uma carta com aviso de recebimento? É uma AR, tá? Sabe aquela correspondência registrada, onde o correio pede para você assinar um comprovante dizendo que você recebeu? Pois bem, esse aviso já serve para iniciar um processo. Caso o pagamento da dívida não seja realizado depois desse aviso, ou o devedor não forneça garantias necessárias, o juiz fará um levantamento. Aí começa o levantamento dos bens, tá? O juiz fará um levantamento de bens em nome do devedor, que podem ser colocados em penhora. Os bens serão confiados a um depositário ou administrador, até que o juiz analise a questão, né? Caso julgue procedente, os bens são penhorados para pagamento da dívida e o saldo restante, caso haja, né, é devolvido ao devedor. Então, assim, quais as outras medidas que podem ser tomadas aí nesse tipo de cobrança, tá? Além da mudança da notificação do devedor por meio de carta, né, que essa atualização do Código Civil em 2015, né? Então, além de não ser mais exigido a visita de um oficial de justiça, né, para te entregar a notificação, né? Então, além da mudança da notificação do devedor por meio de carta com aviso de recebimento através de uma R, o novo Código do Processo permitiu ao juiz determinar novas medidas coercivas como forma de coagir o devedor a saldar a sua dívida, né? Então, quais são elas? Então, além de notificar, o juiz também autoriza agora algumas ações. No caso do devedor pessoa física, pode ser recolhida a carteira de habilitação e o passaporte, tá? Eu não sei se vocês se lembram, acho que eu não me lembro qual o nome do jogador de futebol, eu não me lembro mesmo. Mas se a gente teve um jogador de futebol aí, eu não sei se era de futebol ou de basquete, enfim, eu não sei, era da área esportiva. E o passaporte dele foi recolhido, né? Ele não pôde participar, acho que, de eventos no exterior, porque em função de dívidas, né, de penhora de bens dele, acho que na época não foi encontrado dinheiro na conta, então a justiça não conseguiu fazer penhora de valores. A única maneira que a justiça conseguiu de coagir esse jogador foi segurando o passaporte dele, tá bom? Então isso é legal, está previsto no novo Código Civil, tá? Então, no caso do devedor de pessoa física, pode ser recolhida a carteira de habilitação, né, e o passaporte, tá bom? Uma vez sem infringir o direito de ir e vir, garantido pela Constituição. Em relação às pessoas jurídicas, né, então, caso você seja empresário, é possível requerer suspensão da autorização para a prática empresarial
junto ao órgão regulador da indústria em que se encontra a empresa, tá? Então, se você é empresário, muita atenção, né? Logo na primeira notificação através de AR, né? Busque um advogado, peça aí a defesa para que você não comprometa aí, né, a direção da sua empresa. E se você é pessoa física, para que você não tenha aí a sua habilitação ou passaporte recolhidos, né? Embora essas medidas não garantam a imediata liquidação do débito, elas servem para pressionar o devedor para que faça pagamento da dívida ou, ao menos, procure o credor para negociar um acordo. Então, é uma maneira que a justiça criou de forçar, né, o devedor a se defender, tá bom? Liftoff of the Delta rocket carrying glass, Agora, a gamma ray telescope searching for unseen agora a gente vai physics falar, a in the gente colocou stars aí of o the vídeo desse galaxies. foguete, né, justamente com o intuito de, da mesma maneira que a gente colocou aquele juiz lá cheio de aranha, né, a gente colocou esse foguete aí para que você consiga diferenciar mentalmente a diferença de uma coisa a outra, tá? Então, execução judicial está julgando aranha, né, porque é um caso mais demorado. Agora, execução extrajudicial realmente vai aí exatamente como foguete, na velocidade da luz, tá bom? Então, vamos entender agora, afinal de contas, como é que acontece, né, uma execução extrajudicial, na velocidade da luz. Então, os títulos extrajudiciais podem ser executados independente de ação de conhecimento. Quando a gente fala ação de conhecimento, é uma ação legal na companhia de um juiz que exige uma sentença, tá? Então, títulos extrajudiciais podem ser executados independentemente da ação de conhecimento e permitem que o credor, né, no caso, a empresa para a qual você deve, execute o devedor diretamente através de uma ação própria, né? Que pode acontecer na justiça comum, né? Ou no juizado especial. Gente, no juizado especial, tipo, só para vocês terem uma noção, eu adoro o juizado especial, porque ele é muito rápido, né? É claro que no juizado especial só dá para você ajuizar, fazer a abertura de processos que tenham aí o valor de, no máximo, 40 salários mínimos, né? Se for uma ação com valor superior, você já não consegue entrar pelo juizado especial. O juizado especial nada mais é do que o tribunal de pequenas causas, tá? Que a gente conhece, né? O famoso pequenas causas. Primeira conciliação acontece em menos de 3 meses, então é bem rapidinho, tá? Onde a tramitação ocorre muito rapidamente. Ela é iniciada pela petição inicial juntada com as provas da obrigação que deve ser feita, preferencialmente por via online. Então, assim, através da internet mesmo, o advogado pega lá o teu contrato de financiamento imobiliário ou de financiamento de carro, já manda através do site, né? Enfim, e rapidamente a gente tem o andamento do processo. Após iniciar a ação, o devedor é citado, né? Você vai ser citado, né? E tem um prazo de 3 dias, 3 dias para regularizar o pagamento, tá? Então, assim, depois que você é citado, você teria que liquidar a dívida em 3 dias, né? Além de 15 dias para interpor o embargo, né? Então, assim, você teria que estar em 3 dias ou se manifestar em 3 dias, né? E teria só 15 dias, né, para você, tipo, para que seu advogado responda, né, na justiça comum. Caso não aconteça, caso você seja notificado, tá, e fique quieto, não faça nada, né, caso não aconteça, haverá a penhora dos bens e o depósito do valor referente à obrigação, tá? Então, se você não fizer nada, não procurar ajuda de um advogado, como o prazo aí de pagamento é bem curto, em 3 dias, né, e tudo acontece muito rápido, né? Você pode ser surpreendido aí realmente com a penhora de bens e valores, tá bom? Então, o devedor também pode propor o parceiro, mesmo numa situação dessa, pessoal, é muito importante entender, mesmo que a cobrança, que o aviso de penhora, que a execução de penhora extrajudicial seja muito rápido, né? Quando você procura um advogado, você pode propor aí o parcelamento da dívida, tá? Assim, tudo isso vai ficar a critério do credor da empresa a qual você deve aceitar ou não, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai falar só de alguns, tá? Porque a lista é gigantesca, tá? E eu volto a repetir, não é meu papel aqui tá ensinando direito, né? Na verdade é só para vocês terem uma base, uma noção, né? Eu só quero que vocês
aprendam, né, cada vez que vocês estiverem metidos, se nesse momento você estiver numa situação difícil, principalmente se você tiver alguma empresa pequenininha, e isso acontece mais com empresários, né, é muito importante que você analise todas as suas dívidas ali e tente identificar que tipo de documento existe por trás daquela dívida. Qual é o documento? Qual que é o título executivo? É uma nota promissória? É um cheque? É um contrato? É uma cédula bancária de empréstimo? Tá? Ou é o financiamento de algum bem cujo próprio bem é a garantia do contrato e, portanto, está alienado? Tá? Então, é muito importante que você tenha esse entendimento. Depois que você colocar isso na cabeça, inclusive as suas próprias ações, você já vai começar a fechar operações sabendo que aquele tipo de operação, caso haja uma execução, ele pode ser penhorado através de uma cobrança no judiciário, que pode levar algum tempo, ou caso você adquira um bem através daquele tipo de documento, que ele possa ser executado através de um título. Se ele for um título extrajudicial, você já sabe que ele vai ser executado e aí tomado muito rapidamente, tá? Essas informações servem até para você, para ajudar a gente a caminhar na vida, né? Principalmente para quem faz negócio, né? Vamos lá, alguns exemplos de documentos classificados como títulos extrajudiciais, tá? Então, títulos extrajudiciais a gente já falou aqui, então, é todo documento que permite, né, que a execução da penhora aconteça sem a necessidade de um julgamento convencional na companhia de um juiz, né? Ou seja, é extremamente rápida, tá? Então, artigo 784 são títulos executivos extrajudiciais. Nossa, tem o camarada vendendo coisa. Bom, venda de ovos. Bom, são títulos executivos extrajudiciais, né? Vamos lá. Contratos de financiamento de imóveis e veículos, onde o bem é a própria garantia, a alienação fiduciária, né? Cheques, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, deberu. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, o documento particular assinado por devedor e por duas testemunhas, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, o contrato garantido por hipoteca, penhor, garantido por caução. Então, por exemplo, você vai lá no banco, pede um empréstimo, tá? Aí o banco fala assim, olha, eu tenho aqui um produto que é um empréstimo com garantia de imóvel, tá? E nesse empréstimo, a taxa de juros é muito mais baixa, né? Então, se você realmente estiver precisando, o que você vai fazer? Você vai optar por fazer aquele empréstimo com a garantia do imóvel. Por quê? Você vai poder financiar um valor maior, provavelmente o prazo também de parcelamento vai ser maior, e a taxa de juros costuma ser muito menor. O empréstimo com garantia de imóvel, a taxa de juros fica muito semelhante aos juros cobrados no empréstimo consignado para aposentados, né? Então, ele é muito atraente, né? Porém, as consequências do não pagamento são muito sérias. Cada vez que você penhorar o seu imóvel para retirada de um empréstimo, caso você não pague esse empréstimo, não importa. Se você ficou devendo uma única prestação, deu 30 dias, o banco pode sim executar esse contrato e você perde a sua casa, tá? Então, muita atenção, tá? Se você só tem um único bem de família, um único imóvel, não faça um empréstimo com garantia de imóvel, tá? Senão a sua família vai para o olho da rua ou você vai ter que morar com a sua sogra, com seus parentes. Que mais? O contrato de seguro de vida em caso de morte, né? Então, aqui é bacana, porque é o contrato de seguro de vida em caso de morte. É óbvio, a pessoa faleceu, então é muito bom, né, que ele possa ser executado rapidamente, né? Executado no sentido de que os benefícios que a seguradora já faça a indenização necessária à família, né? O crédito decorrente de foro e laudêmio, né? Para os lugares onde a gente tem foro e laudêmio. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Gente, pelo amor de Deus, esse item 9 aqui, é óbvio que cabe controvérsia, cada caso é um caso nessa situação aqui, mas você já fica sabendo. Toda vez que você, no caso, entrar como fiador do imóvel, né? Inclusive, tipo assim, toda vez que você se apresenta como fiador de um contrato de locação,
você vai perceber que sempre que a matrícula eles pedem a matrícula do seu imóvel, né? Só pode ser fiador quem tem imóvel de garantia, né? Às vezes eles pedem até 2 imóveis, né? Então, caso a pessoa para quem você se ajudou, né? Pode ser uma filha, um filho, um amigo, enfim, qualquer parente. Quando você se torna fiador dessa pessoa, caso essa pessoa não pague, não honre o pagamento dos aluguéis, e não é só aluguel, como a gente está explicando aí, né? Todas as despesas de condomínio, IPTU, que sobrecaem sobre a alocação desse imóvel, também esse contrato de locação, onde foi dada a fiança através de um, enfim, você como fiador deu a garantia do seu imóvel, seus imóveis, nesse contrato, também a execução é extremamente rápida. Então, muito cuidado, tá? Tipo assim, não sejam fiadores, pessoal, não sejam fiadores. A gente está simplesmente vivendo a pior época econômica do Brasil, então não é o momento de ser fiador de ninguém, tá? Se os filhos estiverem precisando, é melhor você colocar o camarada para morar no fundo do quintal do que você ser fiador, tá? As chances de você ter problemas são muito grandes e aí a punição é muito alta, né? Tá bom? Você pode sofrer com a penhora ou alienação parcial do seu imóvel, né? Tá? É óbvio que cabe análise, né? Mas enfim, pode ser sim um título extrajudicial. A gente colocou a carinha dessa moça desesperada, porque é exatamente essa sensação que eu quero que vocês tenham. Bom, os casos mais comuns de penhora a jato, né? Então, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, cheques, notas promissórias, né? Se você está em atraso com esse tipo de dívida, antecipe seu problema, buscando a melhor solução, pois a execução é muito rápida, pessoal. Nesses casos, não cabem as leis de... muito importante também frisar, tá? Nesses casos aí, onde o título é de execução extrajudicial, as leis de superendividamento e nem as leis de prescrição de dívida podem te salvar, tá? Essas situações aí de títulos extrajudiciais, não existe cobertura da lei de superendividamento e nem da prescrição de dívidas, tá? Inclusive, eu deveria ter colocado uma observação lá em execução de títulos judiciais. No caso de títulos judiciais, a lei do superendividamento pode parar uma ação como essa, tá? Então, eu não coloquei lá, mas eu já vou abrir esse parênteses aqui. Se a cobrança for uma cobrança judicial, tá? Se você optar em entrar com um pedido de superendividamento, o processo de superendividamento, ele faz com que essa ação de cobrança judicial cesse, né, seja suspensa imediatamente, tá bom? Agora, quando a gente fala de execução de título extrajudicial, que é aqui nesses casos de financiamento imobiliário, de veículo, cheque, nota promissória, nem a lei de superendividamento, nem a lei de prescrição de dívidas pode te ajudar, tá bom? Bom, agora que a gente já entendeu, né, como é que a coisa acontece, né, como é que é feita a execução, a gente vai falar um pouquinho mais da parte prática, né, como acontece. Então, penhora de bem, no novo Código de Processo Civil, artigos 831, 836. A penhora de bens é tipicada no novo Código de Processo Civil, que é a Lei 1305 de 2015, nos artigos 831 e 836. Esses artigos definem o que é penhora, como ela funciona, quais bens são penhoráveis, quais são, e qual é a ordem de bens a serem penhorados e quais as regras, né, e exceções para essa forma de garantir o pagamento da dívida. Abordaremos cada uma dessas questões ao longo do artigo. De acordo com o novo Código de Processo Civil, a penhora tem como objetivo não só custear o valor devido pelo executado. Então, assim, depois dessa atualização do Código de Processo Civil em 2015, né, além de custear a dívida em si, pessoal, tá, o valor devido executado ao executante, mas além disso, essa penhora de bens, ela também serve para cobrir o valor dos juros, das custas processuais e também dos honorários advocatícios, conforme aponta o artigo 831. Ou seja, tá? Se antes
a penhora ocorria só para cobrir o valor da dívida, tá? Agora, além de cobrir o valor da sua dívida de origem, né, a penhora precisa também cobrir outros custos, tais como juros, multa, honorários advocatícios da parte contrária, ou seja, dos advogados da empresa para a qual você deve, tá? E também dos custos processuais, que não é pouca coisa, né? Artigo 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem, né, quanto forem necessários, para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Então, pacotão, tá bom? Por exemplo, se o bem que a ser penhorado é, por exemplo, deixa eu ver. Enfim, um carro, né? Então, assim, tipo, você não tem uma casa, você não tem um imóvel, mas você tem um carro. Um carro velho, é um carro velhinho. Eu lembrei de uma piada, mas enfim, não cabe aqui. É um carrinho velho, tá? E o preço de mercado desse carro, sei lá, é de 4 mil reais, digamos assim, tá? E a somatória da sua dívida corrigida, mais os honorários advocatícios, mais os custos processuais, né? O pacote total fica em 16 mil reais. O que acontece nessa situação? Né? Da sua dívida serão abatidos os 4 mil reais, que é o valor de avaliação do seu carro, você vai perder o danadinho, e você ainda vai ficar com uma dívida, uma baita dívida, tá? Então, assim, a sua dívida não vai cessar enquanto não existirem bens a serem penhorados, né? Inclusive, eu tive um caso de um cliente uma vez que já tinha tido alguns bens penhorados, né? Mas, assim, ele estava de mãos atadas, porque tudo que ele fizesse, todo o dinheiro que ele ganhasse, era bloqueado até que aquela dívida fosse quitada, tá bom? Bom, na prática, a gente fez uma simulaçãozinha mais simplificada para vocês saberem como que acontece, né? Aí eu coloquei a carinha de uma menina dando risada e um menininho mentiroso com o narigão de Pinóquio. Por quê? Para ilustrar a historinha que a gente criou aqui para exemplificar, tá? Então, como que é na prática, né? A penhora é a primeira, não é a primeira. É importante que vocês entendam isso, para não ficarem tão desesperados, né? Então, assim, a penhora não é a primeira atitude tomada para o pagamento de uma quantia devida, né? Então, assim, a empresa para a qual você deve, ela não vai chegar penhorando e pronto, né? Enfim, sabe nada inocente não cabe nessa situação. Para exemplificar como o processo de execução judicial chega até o momento da penhora de bens, vamos criar um exemplo hipotético, tá? João, esse menino narigudo aí, mentiroso, safado, sem vergonha, é aquele amigo para qual que sempre que emprestou dinheiro para você e não paga nunca, né? Então, João deve 5 mil para Maria, essa menina simpática de óculos, iludida, inocente. João deve 5 mil para Maria, e ela, ao ter esgotado todas as formas amigáveis de cobrar essa dívida, entra na justiça com uma execução judicial contra João, né? Com a ação juizada, João concorda que é devedor, tendo um débito em aberto com a Maria. E assim, o juiz irá definir que esse valor será pago conforme combinado entre a Maria e o João, respeitando a lei específica. Entretanto, João não quer pagar Maria e ignora a sentença do juiz. Então, o juiz meteu o martelo, né, na cabeça do João, não na cabeça do João, mas enfim, o João perdeu, né? Então, João não quer pagar Maria e ignora a sentença do juiz. Assim, para seguir com o trâmite de pagamento da dívida, que não irá sumir, né, Maria pede ao juiz a penhora de bens do João, para que a dívida de 5 mil seja paga. Ou seja, poucos dias depois, lá vai um oficial de justiça na casinha do João e pega lá, enfim, leva. Na realidade, não é bem assim, né? É feito primeiro um levantamento para saber quais são os bens que o João tem que podem ser penhorados, tá? Então, assim, inclusive, se você tem o hábito de emprestar dinheiro, na verdade, assim, a gente colocou esse exemplo aí, mas não é permitido em lei, né, o empréstimo de dinheiro de pessoa física para pessoa física, tá, pessoal? Isso é ilegal, né? É entendido como agiotismo, né? Na verdade, assim, é agiotismo se você estiver cobrando juros, né? Tá? Então, assim,
Nesse caso aqui, não seria agiotismo se a Maria não cobrasse nenhuma taxa de juros do João, tá? A partir do momento que você empresta dinheiro a juro, isso sim já é enquadrado como agiotismo, né? E é ilegal, tá bom? E claro, né, para que você ajuize uma ação de cobrança, você precisa ter algum documento da pessoa. Se não tiver documento, não existe maneira de cobrar, pessoal, tá? Você precisa ter uma confissão de dívida da pessoa assinada, que normalmente é uma nota promissória, tá bom? Nesse caso, se a Maria, para executar o João, ela teria que ter uma nota promissória assinada por ele em mãos. E uma nota promissória, preferencialmente, assinada com firma reconhecida, tá bom? Firma reconhecida em cartório, né? Continuando, caso o juiz receba o devedor, caso o juiz perceba que o devedor não pagou a dívida conforme combinado e não apresentou outras possibilidades, ele irá permitir uma sentença de penhora de bens, assegurando que os mesmos serão utilizados para que João pague a dívida com a Maria, tá? A gente colocou essa imagem, esse videozinho, né, das notas saindo da mão de um menino, de um homem passando para a mão das mulheres. É a Maria que finalmente conseguiu receber. A penhora por si só não é o último passo para que a dívida seja paga, né? Mas sim apenas um instrumento jurídico que tem como objetivo assegurar que aquele bem será utilizado para a quitação do débito, tá? Então veremos a seguir o que ocorre após a penhora, para que a dívida seja quitada, tá? Então, depois que o bem é penhorado, o processo não foi concluído, né? A Maria ainda não recebeu o dinheiro, é só uma garantia, né? É só uma segurança de que algum bem foi alienado, né? Foi bloqueado do João. O que ocorre após um bem ser penhorado? Bom, então a gente já viu que o carro do João foi penhorado, né? Agora, o que pode acontecer? A penhora de um bem não significa que o devedor automaticamente o perdeu, tá? Então, na realidade, até aqui, o João ainda não perdeu o carro, o possante dele, né? Caso o devedor tenha um bem penhorado, ele pode tentar negociar a dívida antes de perder a posse e a propriedade do bem. Então, assim, se o João, representado por um advogado, oferecesse uma outra proposta de pagamento, uma espécie de parcelamento, tá? Ele não perderia o carro ainda, tá bom? Só que ele precisa se manifestar. Após a penhora de um bem, surgem algumas opções para fazer com que esse bem, caso ele não seja dinheiro, né? Quando o bem penhorado, sendo ele móvel, que é o caso de um carro, né, que sai do lugar, ou imóvel, no caso de um imóvel, uma casa, um apartamento, for utilizado como forma de pagamento da dívida, ele será expropriado, né, do seu dono. Na realidade, a posse dele deixa de ser do João, né, e passa a ser de posse da justiça, que perderá a posse e a propriedade do mesmo e será adjudicado ou alienado, né? Em primeiro lugar, esse bem é oferecido para o credor, diretamente, como forma de pagamento. Então, o que a justiça vai fazer? Ela vai tirar a posse do bem do João, né? Então, assim, como ele não apresentou nenhum, não se defendeu, não apresentou nenhuma proposta de parcelamento, aí o juiz vai lá e tira a posse do bem. Então, o João deixa de ser proprietário do carro dele, ou do imóvel, caso ele tivesse em garantia, né? Então, o primeiro passo da justiça é oferecer aquele bem, ele vai perguntar, o juiz vai perguntar para Maria se a Maria quer o carro do João como forma de pagamento, né? Então, em primeiro lugar, esse bem é oferecido para o credor, né, para a empresa, nesse caso foi oferecido para Maria, que era a pessoa que precisa receber, diretamente como forma de pagamento. Essa ação é chamada de adjudicação do bem, onde o credor, né, a Maria, nesse caso, que quer receber, recebe a posse e a propriedade do bem, que é passado para o seu nome como forma de pagamento da dívida. Então, se a Maria aceitar, ela poderia sim ficar com o carro do João, tá? Caso o credor não tenha interesse em nenhum dos bens penhorados, os mesmos serão alienados, ou seja, serão leiloados para que o valor dos mesmos, né, supra tanto a dívida quanto as demais custas indicadas no artigo 831 do Código de Processo Civil. Então, digamos que a Maria não goste do modelo do carro do João, digamos que seja um carrinho feio, enfim, Maria não tem o menor interesse de ficar com o possante do João, né? Então, assim, nesse caso,
a justiça vai determinar o leilão do bem. Normalmente, quando um bem ele vai para leilão, ele é leiloado a um valor bem abaixo do valor do valor de avaliação, né? Então, por exemplo, tem muita gente por aí que hoje em dia nem sei, mas antigamente era muito comum, né? Tipo, empresas aí comprarem carro de leilão para revender porque é muito lucrativo, né? E o mesmo acontece com imóveis. Os investidores, eles é um mercado muito para quem tem dinheiro e pode investir nisso, né? A compra de imóveis leiloados, né? Vale muito a pena. Normalmente você consegue arrematar um imóvel aí com 60% de desconto, né? Aí você reforma ele e vende, vende por um valor bem maior. Então, esse é o mercado, tá bom? Então, a Maria não gostou do possante do João, e nesse caso o juiz teve que decretar, então, que o carro fosse a leilão, né? Para cobrir as dívidas, para que a Maria pudesse receber o valor dela, e que também os custos dos honorários advocatícios que a Maria teve e as custos processuais também sejam quitadas. O problema aqui, o que pode acontecer do leilão de um carro velho, é que talvez o valor total do leilão não cubra todas essas despesas. E aí o João continua encrencado, tá? E se a dívida for... Aí a gente vai falar dessa questão da diferença de valores, né? E se a dívida for superior, né? Ou inferior ao bem penhorado, tá? Em ambos os casos, o valor dos bens adjudicados ou alienados deve suprir a dívida e as demais despesas. Então vamos lá. Se o valor do bem, né, for inferior à dívida, que provavelmente é o caso eu usei o exemplo de um carro velho do João, né? Então, se o valor do bem for inferior ao da dívida, e a dívida superar em muito, né, o valor desse bem que foi alienado, o devedor ficará de pagar o montante restante. Ou seja, enquanto todo o valor ali da dívida, né, e dos honorários e dos custos de processo não forem quitados, o consumidor ele vai, enfim, cada vez que entrar um dinheiro na conta, ou cada vez que ele ganhar um presente, ou digamos que ele receba uma herança, né? A justiça vai estar te monitorando 24 horas até que ela consiga identificar que tem ali algum bem, algum valor que ela possa utilizar para término do pagamento da dívida, tá bom? Então, muito olho vivo. Se o valor for maior, agora, se o valor do seu bem, por exemplo, digamos que o João tivesse uma casa, né, com valor de mercado superior à somatória da dívida e das custas de processo e honorários dessa situação, e a Maria não quisesse também ficar com a casa do João, até porque não poderia, já que a avaliação do imóvel superaria aí o valor da dívida, e aí o João, a justiça vai pegar esse imóvel do João, vai levar a leilão, também por um valor muito abaixo do mercado, tá? O João vai ficar de coração partido, porque o imóvel dele vale 300 mil e estão leiloando por 160 mil, olha aí o prejuízo, né? E aí, digamos que a dívida seja, então, de 16 mil, né? O valor da diferença, se o leilão foi de 16 mil e a dívida... Nesses casos, normalmente, aí, a justiça vai ter, antes de leiloar o imóvel, ela vai tentar procurar valor em aplicação, poupança, conta corrente, essas coisas, tá, pessoal? Né? A casa vai ser o último caminho. Mas aí, sim, o imóvel pode ir para leilão e o imóvel é leiloado muito abaixo do valor para pagar a dívida, e vai pagar a dívida e o que sobrar é devolvido para o João, tá? Agora, é muito importante que o consumidor entenda que essa devolução só acontece se você estiver sendo representado por um advogado e o advogado precisa solicitar essa devolução, tá? A gente está fazendo esse material, a gente está passando essas informações para que você saiba que caso haja uma diferença aí onde os bens que foram leiloados e caso o valor deles sejam superiores ao valor que você deve, então você já fica avisado que você tem dinheiro para ser devolvido. Não seja passado para trás, tá? Tem muito profissional espertinho aí que acaba ficando com o dinheiro do consumidor, né? E o consumidor nem sabe que tem ali uma diferença para ser devolvida para ele. Então, muita atenção, tá? E nessa situação aqui,
o acordo, né, é sempre o melhor caminho. Ou seja, lá no começo, o João teve a possibilidade de oferecer um parcelamento e etc. Tá? Então, a ideia é que você entenda como funciona para você não deixar chegar em vias de fato. E aí, a lei, ela determina uma ordem de penhora. Tá? Então, assim, tem essa listinha aqui, né? E do início para o final são as primeiras opções. Então, caso você seja vítima, né, de uma ação de penhora de bens, e aqui a gente está falando de execução de títulos extrajudiciais, né? Então, você deixou de pagar, enfim, quando ocorre a ordem de penhora, tem essa listinha que normalmente os juízes eles seguem essa lista. Mas assim, não é o juiz, ele pode mudar aqui as prioridades de acordo com o que ele entender no processo, mas via de regra essa é a ordem aqui, tá? Então, a penhora de bens não é aleatória, tá? Nem definida a partir da vontade do credor. Né? Então, não é a partir da vontade da empresa que está te cobrando. O artigo 835 do novo Código de Processo do CPC define como deve ser realizada a penhora dos bens, seguindo a seguinte ordem. Tá? Então, só para você entender, caso você sofra aí um processo de penhora, né, fique sabendo que, de acordo com a Justiça, a primeira opção de penhora, tá, é o seguinte. Então, primeiro, dinheiro, né? Dinheiro em espécie ou um depósito ou aplicações em instituição financeira. Então, a primeira coisa que você tem que ficar de olho vivo quando isso acontece é que sim, a sua conta pode, os valores que estão ali na sua conta podem sim ser bloqueados, tá? A soma, assim, e até que o montante desses valores supram o valor total do que você deve e além de custos e honorários do processo, tá? Se você não tiver um tostão na sua conta, a segunda opção da Justiça vão ser títulos da dívida pública da União, né? Dos estatutos do Distrito Federal com a cotação do mercado, tá? Títulos da dívida pública, tesouro direto, enfim. Títulos e valores imobiliários com cotação do mercado, tá? Veículos da via terrestre, ou seja, carro, moto, né? Bens imóveis, tá? E aí inclui apartamento, loja, casa, né? Bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, sempre para gente grande, né? Ações e cotas de sociedades simples e empresariais. Olha que grave, pessoal. Então, assim, não importa se você é investidor da Bolsa de Valores, né? Então, se você tiver ações ou cotas também de empresas na Bolsa de Valores, isso pode ser alienado, né? E sociedades simples e empresariais. Então, se você tem uma empresa, se você é sócio em uma empresa, essa sociedade também pode ser comprometida, tá? Porque essas cotas aí, elas podem ser... Você pode perder sua cota de sócio proprietário numa empresa numa situação dessa, tá bom? Aí você sai de sócio e quem entra como sócio, enfim, é o credor, né? É a pessoa para quem você deve ou a empresa, tá? Percentual do faturamento da empresa devedora, tá? Pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos derivados de promessas de compra e venda de alienação fiduciária e garantia, outros direitos, tá? Por exemplo, marcas e patentes, tá? Então, se você é uma empresa, na verdade, assim, se você é uma pessoa física, tá? E você tem marcas ou patentes registradas nacional, então você já fica sabendo que elas também podem ser utilizadas aí como garantia para pagamento da dívida, tá bom? Mas então a ordem seria essa. Então, primeiro dinheiro vivo, né? Dinheiro em aplicações, conta corrente, etc. E depois, caso você não tenha dinheiro, a listinha segue segue o baile, né? O juiz vai verificando quais são as outras opções de penhora, tá bom? Então, a primeira coisa a ser invadida são as suas contas, tá? Então, muito cuidado. Agora, esse aqui é um assunto super importante, tá? Eu vou tentar ser mais rapidinha, mas, assim, todo mundo, sobre a impenhorabilidade do bem de família, tá? Que é a Lei 8.009, de 29 de março de 1990. Essa lei da impenhorabilidade, ela veio justamente para garantir, né, que o maior bem da família brasileira seja protegido, tá? Então, o que diz essa lei de impenhorabilidade, né?
A Lei 8.009 institui a impenhorabilidade do bem de família como instrumento de tutela do direito de moradia e dispõe da impossibilidade da penhora nos casos de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pais e filhos que sejam proprietários ou que nela residam. No artigo 1º, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos filhos ou filhos que sejam seus proprietários e nela residam, salvo nas hipóteses previstas na lei. Né? Então, a gente também tem exceções a isso e a gente vai ver. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional, ou móveis que guarneçam a casa desde que quitados. Então, assim, é uma lei que protege o bem de família, tá? Então, se a família possui um único bem onde eles moram, onde eles vivem, né, a lei garante que esse bem não possa ser empenhorado. Essa lei não serve, não protege se o seu imóvel for aquele imóvel fruto de financiamento habitacional, pessoal. Volto a esclarecer, tá? Essa lei aqui, ela só protege aqueles casos onde você tomou um empréstimo qualquer, não pagou a fatura de cartão de crédito, né? Explodiu o cheque especial, a dívida era muito alta e aí a empresa moveu uma ação judicial contra você de cobrança e ficou procurando ali bens que possam ser penhorados. Nessa situação, o seu bem de família ele não pode ser penhorado de maneira nenhuma, a lei te protege. Agora, se o seu bem, se o seu financiamento imobiliário estiver em atraso, ele é a própria garantia do contrato, então essa lei aqui não cabe, tá bom? Observações importantes, ainda sobre a lei de impenhorabilidade do imóvel, tá? Esclarecimentos. No artigo 4, não se beneficiará no disposto nessa lei sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir à residência familiar, desfazendo-se ou da moradia antiga. Tem principalmente grandes empresários, né? São pessoas que costumam usar de malícia, tá? Então, você tinha uma casa de valor mais baixo, né? Então, você vende ela bem rapidinho e compra uma outra de valor maior, né? Sabendo que no caso de uma alienação, e aí você se muda rapidamente para aquele imóvel maior, né, de valor maior, para ter uma garantia sobre aquele bem imóvel. Então, muito cuidado com essas operações, porque a justiça não é boba. Ela vai olhar a data de escritura do imóvel que você acabou de vender e de comprar, tá bom? Nesse caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a impenalidade para a moradia familiar anterior ou anular-lhe a venda, tá? O juiz pode, inclusive, impedir, né, que aquele imóvel que você vendeu tenha escritura lavrada, tá? Liberando a mais valiosa para execução do concurso conforme a hipótese. Então, cada vez que tivesse, digamos que você tenha 2 imóveis, tá? Um mais barato e um mais caro, tá? A justiça sempre vai procurar o imóvel de maior valor. Quando a residência familiar constituir-se de um imóvel rural, né, em rural, fazenda, enfim, a impenhorabilidade restringe-se à sede da moradia, como os respectivos bens móveis, nos casos do artigo 5º, inciso da Constituição, a área limitada como pequena propriedade rural. Então, se você tem uma fazenda, você tem lá a criação de porco, galinha, tem plantação de soja, qualquer tipo de plantação, milho, tá? Essa lei da impenhorabilidade, ela só vai garantir que a casa que cobre a cabeça sua e da sua família seja impenhorável. O restante da produção, então os valores pertinentes à produção, da lavoura, da venda dos animais, isso a lei não cobre. Então, fica numa propriedade rural, fica só a casinha lá intocável, mas os porcos podem ser vendidos, os cavalos, as vacas, as galinhas, tá bom? Que mais? O artigo 5º, para os efeitos de impenhorabilidade de que se trata a lei, considera-se a residência
um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, tá? Parágrafo único. Na hipótese de o casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, né? Salvo se outro tiver sido registrado para este fim. O registro de imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. Então, o que você precisa fazer? Uma família, para quem tem mais de um imóvel aí, já fica sabendo que a primeira, na verdade, assim, a justiça sempre, se você tiver mais de um imóvel, a justiça sempre vai buscar a penhora daquele imóvel de maior valor, tá? Opa, então assim, a lei de impenhorabilidade, ela recairá sobre o valor, o de menor valor, ou seja, a justiça sempre vai proteger aquele imóvel que tem o menor valor de avaliação, o mais baratinho, tá? O mais baratinho fica protegido e a justiça vai abocanhar os imóveis de maior valor. Então, se a sua dívida, se você é empresário, a sua dívida for grande, é importante que você busque aí auxílio de um advogado e com base no artigo 70 do Código Civil, que você escolha um imóvel que você julgue adequado, né, e procure registrá-lo em cartório como imóvel de família, tá bom? E os outros imóveis, babau, podem ser penhorados sim. É a justiça garante a impenhorabilidade de apenas um bem de família, não mais que um, tá? Exceções para bem de família. Agora aqui é que a porquinha torce o rabo. Tá, então, assim, por mais que exista essa lei que proteja, né, o imóvel bem de família, existem exceções, tá? E aqui estão as exceções, então prestem bastante atenção, tá? A lei de impenhorabilidade, que é a lei que protege, né, o seu imóvel contra uma penhora, mesmo se um bem for impenhorável, pelo que estipula o artigo 833 do novo Código de Processo Civil, algumas exceções se aplicam para a execução dessa dívida, tais como: se você deve IPTU, condomínio e demais taxas devidas em função do imóvel de família, tá? Então, você pode sim perder sua casa para a prefeitura pode entrar com uma ordem de arresto. É claro que é demorado, mas pode sim comprometer, pode levar a penhora do seu único bem de família. Impostos federais, como imposto de renda, estaduais e municipais. Fez alguma coisa errada na Receita Federal? Se a dívida na Receita Federal for alta e você não efetuar o pagamento, a Receita pode sim comprometer, pode penhorar aí o seu único bem de família, tá? Então, muito cuidado com a Receita Federal, pessoal. Fiança de contrato locatício, a gente já falou, né? Se então você entrou de gaiato, foi fiador de uma pessoa que não honrou o pagamento dos aluguéis, mesmo que você tenha um único bem de família, você pode sim sofrer penhora nesse bem, tá? Isso é discutível, mas via de regra fica aí o aviso. O seu advogado vai estar explicando melhor em que situações, como isso ocorre, né? Pelo credor da pensão alimentícia. Meu camarada, meu amigo, cara, faz uma vasectomia. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante, tá? Faz uma vasectomia, pelo amor de Deus. Então, assim, em caso de pensão alimentícia, se você tiver só um único imóvel, um único bem de família, antes de te mandar para a cadeia, eles vão tentar penhorar esse seu imóvel, tá bom? Execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, tá? Então, aqui cabe aquela questão dos financiamentos de imóvel, tá? Então, assim, ou aquele empréstimo que você tomou dando o seu imóvel como garantia, tá? Então, execução da hipoteca. Empréstimos pessoais onde o imóvel, o bem de família, foi dado como garantia. Não pagou, perdeu o Playboy. Financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel. Tá? Tem pessoas aí que, enfim, se o seu imóvel está sendo, quando ele está sendo financiado, né, pelo banco, a gente já viu também que o banco toma. Por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal. Alô, criminosos, né? Imóveis extras. Não, assim, imóveis extras. Caso exista um ou mais, além do imóvel de bem de família, eles podem ser penhorados. Então, assim, se você
tem mais de um imóvel, né? Então, assim, o de menor valor, ele fica protegido pela lei da impenhorabilidade e o restante vai para a esteira, tá bom? Vai para a esteira de penhora, até que a venda desses imóveis, né, que o valor obtido com o leilão desses imóveis cubram aí as despesas, né? A gente já está terminando, tá, pessoal? Bens que não podem ser penhorados, né? Então, quais são? Bens alienáveis e os não sujeitos à execução, imóvel bem de família, bens públicos, imóveis tombados, né? Patrimônio da humanidade, terras ocupadas por indígenas, móveis e pertences domésticos, vestuários e pertences pessoais, valores ganhos para sustento, ou seja, o valor que você precisa para comer, bens utilizados no trabalho, ou seja, bens assim, maquinário, veículo, todos que sejam utilizados no seu ganha-pão, tá? Seguro de vida, materiais de obras, pequena propriedade rural, recursos públicos recebidos por instituições privadas, caderneta de poupança. Caderneta de poupança tem um valor limite, tá? A partir de tal valor, ela já pode ser bloqueado, sim. Então, caderneta de poupança, recursos públicos de partido político, crédito de alienação de unidades imobiliárias sobre incorporação imobiliária. Só que mesmo essa listinha aí tem exceções. Quais são as exceções? Então, mesmo que um bem for impenhorável pelo que estipula o artigo 833 do novo CPC, algumas exceções se aplicam. Quais são as exceções? Caso a dívida da execução tenha sido causada pela aquisição de um bem que seja impenhorável pelo artigo 833. A regra não se aplica ao mesmo, que pode, portanto, ser penhorado, como financiamento de imóvel e veículo. Tá? Então, essas são a gente está batendo sempre nesse teclado, né? Em execução de pensão alimentícia, a quantia depositada em caderneta de poupança e os rendimentos do executado podem ser penhorados. Então, meu amigo, se você estiver devendo pensão alimentícia, a primeira coisa que o juiz vai em busca realmente são os valores que você tiver em conta corrente, poupança, enfim. Os valores recebidos que excedam a sua necessidade de subsistência ou em situação de execuções de alimentos. Pode-se penhorar parte desses valores ganhos como salários e vencimentos, tá? Então, tem aí o seu valor mínimo para a sua subsistência. Acima disso, você também pode ter ali os valores executados no caso de pensão alimentícia, né? Itens de elevado valor monetário ou desnecessários para a manutenção de um padrão de vida médio podem sofrer penhora, como itens de luxo. Então, vasos ornamentais, pinturas, estátuas, entre eles, tá? Então, quando a gente fala, lá na primeira listinha, a gente viu que tá aqui, ó, móveis e pertences domésticos, vestuários e pertences pessoais, né? Bens utilizados para trabalho. Só que aqui, né, por exemplo, se forem itens de luxo, né, de decoração, de alto valor, né, coisas de luxo, isso pode sim ir para escucuia, pode ser penhorado sim. Vamos lá. Mais exceções, né? Então, a gente, na primeira lista, vestuários comuns não podem ser penhorados, mas vestuários e pertences de elevado valor monetário podem ser penhorados, como relógios, joias, roupas de grife, entre outros bens do tipo, né? Obras de construção, podendo-se, então, realizar a penhora dos materiais, marcas e patentes registradas no INPI, tá? Então, se você tem alguma marca aí, fique esperto que eles podem abocanhar também. No parágrafo 3º do artigo 833, no novo CPC, também traz exceções para os bens utilizados no trabalho. Então, por exemplo, a gente viu lá que bens utilizados no trabalho, como carro, maquinário, do qual você depende para ganhar dinheiro, não podem ser empenhorados. Só que aqui cabe uma exceção também, tá? Traz exceções para os bens utilizados no trabalho, com exemplo, possibilitando que a situação específica, esses bens possam ser penhorados. Aqui no parágrafo 3º, né, inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5º do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou empresa individual, produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento. Então, assim, via de regra, por exemplo, se você é agricultor e todo o maquinário que você comprou ali, o seu ganha-pão depende desses maquinários, esses maquinários eles são protegidos pela lei de impenhorabilidade.
salvo se esses maquinários tenham sido comprados através de financiamento. Então, o próprio maquinário é a garantia do contrato. Então, nesse caso, também pede, tá? E estejam vinculados em garantia do negócio jurídico. Ou quando respondam a dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Então, se a dívida for relativa à pensão alimentícia, trabalhista ou previdenciária, a justiça leva tudo, mesmo que sejam equipamentos de trabalho que você use processos para ganhar dinheiro, tá bom? Agora, é bem interessante. Então, penhora de bens versus prescrição de dívidas, né? Será que a lei de prescrição de dívidas pode ajudar você nessa questão de penhora de bens? Então, vamos lá. Caso a penhora de dívida já esteja prescrita, né? Então, caso a dívida já esteja prescrita, ou seja, já passou lá os 5 anos, não cabe mais ação judicial. Neste caso, cabe apenas a cobrança extrajudicial amigável. Ou seja, se a sua dívida já, como dizem, caducou, se já passou o prazo prescricional de 5 anos, e mesmo assim ajuizaram uma ação contra você, você procura um advogado e ele vai na verdade, informar o juiz, né, que a dívida te prescreveu. Só que isso tem que ser feito cada vez que a justiça te notifica. Você não pode ficar parado nem quieto, você tem que buscar um advogado para que esse advogado responda a essa ação. E aí o advogado vai encaminhar o documento vai apresentar o documento, né, que originou a dívida, mostrando que aquela dívida já caducou, tá bom? Mas é preciso defesa. Porém, até que ocorra a prescrição, pode ocorrer a adjudicação da ação. E nesse caso, a lei de prescrição torna-se sem efeito, tá? Então, assim, caso, por mais próximo do prazo de prescrição que esse processo, que a sua dívida esteja, caso ela aconteça, até que o prazo de prescrição aconteça, a ação pode sim pode ocorrer, né? Bom, agora, com relação a penhora de bens versus superendividamento, será que a lei do superendividamento pode te ajudar nesse caso? A lei do superendividamento é excelente dispositivo para suspender a ação de cobranças judiciais e se proteger da penhora, tá? Então, se for uma penhora dentro da justiça, se for uma penhora judicial, tá? A lei do superendividamento pode sim, assim, no momento em que você entrar com o processo de superendividamento, o juiz, né, que está cuidando do seu processo de superendividamento, ele pede a suspensão imediata dessa ação de cobrança na justiça, tá? Agora, infelizmente, as dívidas oriundas de financiamento imobiliário de veículo não podem ser beneficiadas por essa lei de superendividamento, né? E a sua execução ocorre rapidamente, pois não é necessário a ação judicial, tá bom? E aí, pessoal, tem essa PL, que é a PL 4188/2021, que é o Marco Legal das Garantias. Na verdade, assim, só para a gente terminar aqui, então, assim, com relação à penhora de bens, né, tanto no caso da penhora de bens, nessa situação aqui, a lei do superendividamento pode te auxiliar em caso de uma ação de cobrança judicial, tá? Nesse caso, ela é suspensa e você pode se utilizar dela para não ser prejudicado. Agora, caso a dívida seja de financiamento bancário ou de carro, aí não tem jeito. Nem a lei de superendividamento, na verdade, a lei de superendividamento, nem a prescrição de dívidas cabe nesse caso, tá bom? No próximo módulo, eu quero comentar com vocês a respeito de uma PL, na verdade é um projeto de lei, que é o 4188, ele ainda não foi aprovado, na verdade ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, e nesse momento, a gente está gravando esse vídeo em agosto de 2022, ele, na verdade, está nas mãos do Senado, ainda não foi aprovado, né? Nesse caso aqui, como ainda não foi aprovada, né? Ela não está aí, ela não é válida ainda, tá? Eu estou me antecipando, eu quero fazer um comentário a respeito dela, por quê? Porque ela mexe com a lei de impenhorabilidade do bem de família, tá bom? Então, no próximo módulo, eu vou estar fazendo um comentário a respeito dela, ok? Então, por enquanto, a respeito de cobranças abusivas e de penhora, a gente fica por aqui, tá bom?